Olá, seja bem-vindo ao nosso canal ABC do Espiritismo. E quem não me conhece, eu me chamo Alusca Carneiro. Antes de começar o nosso tema de hoje, eu quero agradecer imensamente a você aqui que está me acompanhando, as poucas pessoas que estão me acompanhando, as pessoas que estão parabenizando este pequeno empreendimento, né? Pequeno, mas assim, né? Feito com coração, eu fico imensamente grata. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa playlist ABC do Espiritismo Responde, com o tema Prova, Expiação e Missão. Essas três, né, conceituações que é muito usada no Espiritismo e as pessoas fazem assim muita confusão, né, a respeito do que seja prova, expiação e missão. Então vamos continuar, né, vamos começar a explanar. Quando o espírito se encontra na erraticidade, no plano espiritual, ele vai reencarnar, dado a ele, né, um tipo de vida que ele vai levar. Então ele pode se encaixar na questão de prova, expiação e missão. Os três, ou os dois, ou só um, né? Então, você vai voltar à Terra e você vai passar por essas provações, ou você vai passar por essas expiações ou essas missões. Então, existem esses três fatores. As pessoas podem encarnar com dois, né? Podem encarnar com um, ou quando estiver encarnado, passar por um ou por outro, né? Devido à escolha do livre-arbítrio. Então, assim, conceituando a vocês, o que seriam essas três, né? Essas três definições. Então, a gente agora vai começar a explanar, né? O vídeo é até curto porque não tem muito, assim, um assunto extenso. Eu vou tentar sintetizar bastante. Então, vamos falar primeiro, o mais simples, missão, porque expiação e prova, eles se confundem um pouco, né? Eles são muito entranhados e se confundem muito. Então, o que seria a missão? Missão é aquele espírito que volta à Terra para cumprir determinadas tarefas que têm o papel de beneficiar uma coletividade, um país, uma cidade ou um conjunto de pessoas. Estão chamando de missão. Então, a gente vai diversos missionários. Jesus foi um missionário, veio à Terra para trazer a palavra dele. Os discípulos dele foram missionários, pessoas que seguiram Jesus e depois da sua morte, eles continuaram o papel de divulgação do cristianismo. Então, isso é uma missão. Aquela pessoa vem à Terra e cumpre uma determinada missão de ajudar a população. E nós temos diversos exemplos. Francisco de Assis, o nosso próprio Chico Xavier, Divaldo Franco, Irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá. Então, são pessoas que receberam essa missão. Você recebeu a missão de espalhar a doutrina espírita, recebeu a missão de espalhar cristianismo, a missão de ajudar os pobres. Então, existe esse leque de missão, tá entendendo? Então, geralmente, esses missionários são pessoas que têm uma vida muito abnegada. Pessoas que geralmente nunca se casaram, não constituíram família, porque é uma missão assim que vai lhe demandar muito tempo, muita dedicação e ficaria imensamente difícil. Uma pessoa que, como um porte de Francisco de Assis, o próprio Chico Xavier nunca casou, Divaldo também nunca casou, né? Tem até o vídeo lá na parte do filme dele, que ele queria, disse a Joana de Ângela, eu quero me casar constituído. Joana de Ângela disse, não, sua missão nesta vida não vai ser essa. Então, mas também é possível sim, existem pessoas que cumprem missão e sejam pessoas casadas. Depende da dimensão e do tamanho. Às vezes nós mesmos temos uma missão, ser pai, ser mãe, cuidar dos nossos pais, ajudar o próximo. Às vezes o professor, né, ele tem uma missão, o policial, então tudo isso são pequenas missões. Então nós também temos missões. Então não vemos com aquele papel principal, aquela missão grande, mas também isso é uma missão que nós recebemos, cuidar de um filho, né? Então aqui também são pequenas missões que todas as pessoas têm no seu âmbito familiar. Nós tratamos de missão assim grande, por exemplo, político é uma missão. Muita gente pode mas política é uma missão. Sim, política é uma missão porque ele tem o poder de melhorar o país, de criar normas, regras. Então tudo aqui não é um problema
é que a maioria falha, certo? Então ele recebe o poder de ser político, mas assim, boa parte falha. Eles são levados pela ambição, pela ganância, pelo poder, e então acaba se desestruturando. É muito comum no plano espiritual ter muitos políticos lá que ficam, né, no plano espiritual porque falharam na missão. Então também pode ser falha. O médium, quando vem, ele tem de ser médium e de repente ele não, porque existe o livre-arbítrio, ninguém consegue nascer, eu tenho que cumprir essa missão. Você pode desistir da missão e pode cumprir com êxito, né? A gente viu várias pessoas que cumpriram bastante êxito a missão. Então agora a gente vai passar para expiação. O termo expiação já está dizendo sofrimento, então já é delegado a você vai passar por essa expiação. Às vezes as pessoas escolhem passar por aquela expiação ou é imposto, depende muito do grau evolutivo do espírito. Né? O espírito cometeu suicídio, ele não tem muito poder de escolha, então é ligado, você vai passar por essa expiação. A gente viu lá no livro que eu fiz de Ivone do Amaral Pereira, Memória do Suicídio, que o Camilo Castelo Branco, depois que ele se recuperou no plano, ele teve a missão de voltar à Terra e ficar cego novamente. Foi uma expiação, um sofrimento imposto, porque ele cometeu suicídio devido à cegueira, então ele voltou à Terra cego novamente para cumprir a missão, aliás, expiar. Então você vai pagar aqueles débitos e então assim, as pessoas que se enquadram deficiências, pobrezas extremas, muito sofrimento, aquilo ali é uma expiação. A pessoa passa por aquelas deficiências de diversos graus, estou falando deficiência de todas as formas. A pessoa está passando por uma expiação, sofrimento, mas a questão da expiação depende muito no sentido da forma como você lidar com aquilo. Se você não sofre tanto, então aquilo passa a ser uma provação. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma deficiência física, eu tenho uma deficiência visual, mas eu não sofro tanto com isso, então eu estou sendo provado também. Então aquilo às vezes se torna de expiação para provação, porque a pessoa não sofre muito, né? É como a gente viu, questão de casamento. Pessoas passam por casamentos sacrificiais, expiatórios, com casamentos muito complicados, difíceis, mas se aquela pessoa ela não sofre tanto, aquilo passa a ser uma provação e às vezes até missão. Tem pessoas que nascem com doenças raras e existe muito, né? Aqui no Brasil, no exterior, pessoas que têm problema com doenças raras. E ela usa essa para espalhar conhecimento, esperança, fé, para procurar ajuda, leis que facilitam a vida daquelas pessoas que têm aquela deficiência. Então isso já é uma missão. Então às vezes a pessoa tem uma deficiência e aquilo às vezes é uma missão porque ela usa aquilo para beneficiar a população. Então isso é a expiação, aquilo que causa muito sofrimento. Você vai passar para expiar, para na próxima vida você estar mais quite com a espiritualidade. E a aprovação é aquilo que você vai ser testado. Pronto, você quesito pobreza e riqueza. É muito comentado isso, porque é um quesito que você vai ser testado. As pessoas dizem, mas no espiritismo, né, as pessoas dizem, a própria doutrina diz que a riqueza é pior do que a pobreza. Aí a pessoa diz, como? Dizer que a riqueza é pior do que a pobreza. Porque a riqueza, você tem a possibilidade de derrapar mais do que a pobreza, certo? Então você pode ser uma pessoa rica, mas você usa a sua riqueza para ajudar o próximo, para abrir muitos empreendimentos comerciais para beneficiar muitas famílias, ajudar diversas instituições de caridade. Então você foi testado na riqueza, mas você passou. Mas o que acontece com muita maioria? As pessoas usam a riqueza para abusar das pessoas, para abusar dos alcoólicos, do sexo, tem uma vida desregrada, porque ela existe o recurso financeiro que possibilita isso. Entendeu? Então ela não passou na prova. Então assim, a prova da riqueza é pior do que a prova da pobreza, porque ela lhe dá um leque de opções. Enquanto a pobreza, às vezes você pode ser até uma pessoa assim, arrogante, mas você é pobre e não tem muito poder. Tipo, você é uma pessoa arrogante, mas você é empregado numa fábrica. Então você não tem como fazer muita coisa porque você está preso naquela sua situação.
num cargo baixo, mas se você fosse o chefe, você já trataria, já seria uma pessoa um pouco diferente. Então é esquisito, por exemplo, a pessoa é pobre, aí ela mora numa situação financeira, então às vezes ela é arrogante, ela é isso, ela é aquilo, mas a condição de pobreza dela não facilita que ela consiga mandar nas pessoas, manipular as pessoas, no sentido assim de usar o recurso financeiro para prender a pessoa. Então, nessas questões você vai ser testado. Às vezes você tem um casamento difícil com aquela pessoa, então é um teste. Você vai passar aquele casamento ou você vai desistir, vai se separar. Então a gente conversou sobre isso. Se quiser procurar playlist a respeito de almas gêmeas, casamento, tem tudo aqui, né? No ABC do Espiritismo Responde. Então, assim, isso a aprovação, você vai ser testado. Então, existem diversos fatores. Você ser testado vai depender do livre-arbítrio e como você vai sair naquela prova. Tá entendendo? E aí você vai receber um determinado cargo e como você vai se comportar naquilo. Como você se comporta na sua família. Então, existe isso, né? Eu defini a vocês missão, expiação e provação. Pode ser um ou dois misturados ou uma coisa se transformar em outra, dependendo muito da forma como você se comporta, né? Então a gente está explanando, foi um assunto pequeno, não tem muito o que dizer, né? Então, assim, no próximo programa a gente vai falar sobre sono e sonhos na visão espírita. É uma coisa assim, muito recorrente, as pessoas me procuram, eu sonhei com isso, eu tive uma visão com isso, com aquilo, e o que é isso? Então, no próximo programa a gente vai falar sobre sono e sonhos na visão espírita. Eu fico imensamente grato a você que me acompanhou até aqui. Quem falou foi a Lúcia Carneiro. Fique com Jesus. Amém.